já ouviu a frase "a primeira impressão é a que fica"? No vídeo de hoje eu vou te contar que essa frase tem tudo a ver com linguagem não verbal e com o nosso cérebro. Meu nome é Tami de Andrade, sou jornalista e instrutora de oratória da Ó Quem Fala e vou te explicar que num breve intervalo entre uma piscada e outra, que dura apenas 2 segundos, você forma a primeira impressão sobre uma pessoa. Antes da gente começar, eu quero te pedir para curtir e comentar neste vídeo e também para se inscrever no nosso canal, porque temos vídeos novos toda semana. São apenas 2 segundos de contato visual para que o seu inconsciente inicie ali um bombardeio de julgamentos a respeito do outro e que dificilmente serão desfeitos depois. Mesmo que novas informações contradigam a opinião formada no primeiro momento, ela tende a durar porque uma primeira imagem já foi formada pelo nosso cérebro. E essa percepção imediata que você tem sobre o outro, ou que o outro tem sobre você também, diz respeito à sua comunicação não verbal, que é composta pelo seu tipo físico, pelas suas roupas, pelo seu posicionamento, sua postura, os seus gestos. No livro Blink, a decisão num piscar de olhos, o autor Malcolm Gladwell explica que o cérebro usa 2 estratégias para compreender uma situação. Uma consciente, quando você pensa e chega a uma resposta, e a outra abaixo do nível da consciência, mais rápida. Enquanto a mente consciente está ali bloqueada, a inconsciente está explorando, farejando as fatias das experiências e ambientes para extrair uma conclusão sobre aquela pessoa. Portanto, a gestualidade ou a linguagem corporal, como também dizemos, diz respeito à parte não verbal da nossa comunicação. De maneira mais específica, a linguagem corporal, ela contempla: número 1, a postura, se está ereta, se está segura ou se está ali derretida, derrotada. Número 2, a distância. A distância que mantemos de uma pessoa, do nosso interlocutor, é o chamado espaço pessoal. Por exemplo, se eu estou numa distância adequada ou se eu estou falando ali, muito próximo, invadindo o território pessoal dela. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de conversar com pessoas que têm o hábito de ir chegando perto. A pessoa vai chegando perto e aí você se vê obrigado a dar uns passos para trás até ficar meio acuada. É bem desagradável isso, né? Número 3. As expressões faciais: cara de interesse, sorriso aberto, expressão séria ou aquele sorrisinho forçado, sabe? Nós temos uma infinidade de expressões faciais que podem ser utilizadas para enfatizar uma fala ou transmitir uma mensagem adequada. O problema é que muitas vezes a mensagem transmitida pela expressão facial ou ela é inexistente ou ela é inadequada. Então, preste atenção em como você vem transmitindo as suas mensagens por meio da sua expressão facial. Número 4, o olhar. A forma como movemos os nossos olhos e fazemos ou não o tal do contato visual. O contato visual, ele transmite segurança e confiança. Percebam quando você conversa com alguém e esse alguém não olha nos nossos olhos, ou então a pessoa fica ali desviando o olhar, dá ali uma sensação de que aquela pessoa não está falando a verdade, está escondendo ali alguma coisa e passa a impressão de que ela não é muito confiável. Número 5, contato físico. É a forma como tocamos os outros ou a nós mesmos. Você já conversou com aquela pessoa que gosta de segurar no braço? Parece que é pra gente não fugir da conversa. Isso é considerado muito invasivo porque você ficar tocando no outro, especialmente se você não tem intimidade com a pessoa, não é recomendável. Eu, pelo menos, não gosto, já vou avisando. Então, consegue compreender a complexidade desse todo e também os detalhes que ele abrange? Portanto, a comunicação não verbal é a troca de mensagens por meio de sinais não verbais, não falados pela boca. E a comunicação não verbal desempenha um papel crucial na interação humana e é tão importante quanto a comunicação verbal, que é a comunicação falada. Por isso que a frase "a primeira impressão é a que fica" faz muito sentido. O nosso cartão de visitas é o nosso primeiro impacto. E essa frase ficou famosa nos anos 90 por conta de uma campanha publicitária de um desodorante masculino.
O homem passava ali o desodorante, saía pelas ruas super bem vestido e a mulherada ficava enlouquecida por aquele homem elegante e principalmente cheiroso. Note que era um comercial que tratava da impressão olfativa, que também diz respeito à linguagem corporal. A comunicação não verbal, ela complementa a mensagem e fornece informações adicionais que podem alterar ou reforçar o significado das palavras faladas. As expressões faciais, os gestos, a postura corporal e o tom de voz podem transmitir emoções, intenções e atitudes que podem não ser totalmente expressas pelas palavras. Isso enriquece a comunicação e permite uma compreensão mais completa do que está sendo comunicado. Por isso, conhecer o significado de gestos com as mãos pode ajudar a estabelecer de imediato uma conexão positiva com seu interlocutor. Da mesma forma, pode também, por exemplo, dificultar uma negociação caso uma das partes não esteja atenta para o que determinado gesto pode representar numa cultura diferente. Nós expressamos muito mais através da nossa linguagem corporal do que necessariamente usando palavras. E numa viagem ao exterior, a comunicação corporal pode ser a diferença entre um resultado positivo ou catastrófico. Olha só esse exemplo. Em 1992, o então presidente dos Estados Unidos, George Bush, ao sair de uma limusine na Austrália, gesticulou o V de vitória de forma imprópria. Os australianos ficaram super ofendidos e Bush precisou pedir desculpas pelo seu erro. O sinal de 2, com a palma virada para fora, remete ao V de vitória, utilizado em guerras como algo positivo de que a batalha foi ganha. Winston Churchill, que foi primeiro-ministro britânico durante a Segunda Guerra Mundial, ajudou a disseminar o sinal porque ele costumava fazê-lo após as vitórias sobre as forças alemãs. Depois, nas décadas de 60 e 70, o gesto foi assimilado pelo movimento hippie nos Estados Unidos como um sinal de vitória da paz sobre a guerra do Vietnã e exprime algo positivo em diversas outras culturas, inclusive a brasileira. Ao ser usado ao contrário, ele significa ofensa. O V com o dorso da mão virado, ele é visto como um insulto na Austrália, na Nova Zelândia, na África do Sul e na Inglaterra. Segundo a história, arqueiros ingleses utilizavam esse gesto para indicar que eram uma ameaça numa luta decisiva ocorrida na Guerra dos 100 Anos, no século XV, entre a França e a Inglaterra. Portanto, George Bush cometeu uma gafe. E mover a cabeça no sentido lateral, de um lado para o outro aqui, essa talvez seja a diferença mais gritante que podemos encontrar no significado de um gesto entre os diversos países. Em quase todos os países do Ocidente significa não, mas na Bulgária, na Grécia, no Irã e na Turquia, por incrível que pareça, significa sim. Claro que é preciso levar em consideração que quase todos os casos o gesto não pode ser visto sempre de maneira isolada, mas sim a partir de um contexto mais flexível. Agora que você já sabe de todos esses diferentes significados em algumas partes do mundo, preste atenção na sua linguagem não verbal. Quando estiver em outros países, pesquise antes sobre as culturas locais para que a primeira impressão que você causar mundo afora seja bastante positiva. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e convido todos vocês a se inscreverem no canal. E se você quiser melhorar ainda mais a comunicação, conheça os cursos da Universidade Ó Quem Fala, a nossa plataforma de cursos online. Até mais!